Dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida, aqui em Senhor do Bom Fim. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na manhã de segunda-feira, no dia que nós estamos já começando para fazermos o nosso devocional, começando a desenvolver a nossa comunhão com o Senhor. Nesta manhã nós queremos consagrar esse momento, nós queremos engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é tudo para nós e declarar a nossa fé, a nossa posição na palavra de Deus. Nós não retrocedemos daquilo que nós queremos, de modo que nós avançamos para tudo que o Senhor já tem para nós, já tem estabelecido, já tem conquistado para nós. Nós estamos lendo o livro de Hebreus, né? Nós estamos assim aprendendo tudo sobre fé. Nós vemos ali o escritor aos Hebreus colocando bases maravilhosas, derrubando, né, aqueles que se colocavam como competidores de Cristo no sentido de da fé, daqueles que depositavam a fé em algumas coisas, em alguns elementos, em algumas situações que o escritor aos Hebreus vai derrubando, refutando cada um deles, explicando por que que existiram cada um deles, qual era a importância, mas sempre colocando Cristo como superior, não é isso? E ele foi derrubando com os argumentos todos aqueles competidores. Primeiro eram os anjos, depois vieram outras, né, situações, veio o Moisés, o próprio Moisés, depois o sacerdote, e ainda hoje ele está argumentando. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 e ele vai falar sobre o sistema de adoração. Porque tinha o templo, né? As pessoas começaram a adorar o próprio templo, considerar o templo como algo sagrado e muito importante, e ele vem lembrando para colocar cada coisa no seu lugar. Por isso, nessa manhã nós já começamos orando, né? Começamos orando, dizendo que nós cremos no poder de Deus e na sua palavra, que é a verdade, e nós queremos aprender a fazer exatamente do jeito que o Senhor tem nos instruído na sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti com reverência, com temor, sabendo que o Senhor é a verdade, que a Tua palavra é a verdade estabelecida eternamente. E nós queremos aprender a Tua palavra do jeito que ela é, Senhor. Do jeito que ela foi escrita, do jeito que ela foi enviada para nós. Nós queremos fazer isso conforme as Tuas instruções. Por isso declaramos nessa manhã a nossa confiança na Tua palavra, a nossa confiança no Senhor, a nossa crença real na Tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. E nós recebemos, Senhor, de Ti a compreensão, o entendimento, porque o Teu poder, o Espírito Santo de Deus, é o poder que nos ajuda a compreender, é Ele que revela para nós a verdade e a Tua vontade. Por isso nós já te rendemos graças, nós te adoramos, nós nos submetemos no nome de Jesus. Amém. Se você acompanhar todos os outros vídeos que nós já fizemos a leitura de Hebreus, e Hebreus é assim, é uma carta, uma das mais importantes, um tratado sobre fé. Na verdade, de Hebreus até Judas, nós vamos ouvir muito sobre fé, alguns aspectos da fé, como ela se estabelece, como nós permanecemos, e enfim. Nós estamos hoje dando continuidade a esse entendimento sobre fé. Se você gosta de estudar sobre fé, você não entende muito sobre fé e você quer se aperfeiçoar, fica conosco, leia desde o início, leia a sinopse, né, do livro, acompanha com a gente, envia para outras pessoas, porque vai ajudar muito sobre fé. Vamos ler o capítulo 9. Vamos ver o que é que diz? Aqui no capítulo 9, o escritor aos Hebreus vai fazer uma comparação entre o sistema de adoração da antiga aliança e hoje na nova aliança, né? Como é o sistema de adoração. E ele vai explicar assim. Venha comigo no capítulo 9. Diz assim no versículo 1. A primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença.
Essa parte era chamada de lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar da expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo, que haviam cometidos por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então vamos compreender um pouquinho. Ele diz, olha, agora não dá para explicar muito dessas coisas. Mas ele fala o seguinte, como era essa questão do tabernáculo? Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando. Nós estamos fazendo a leitura do capítulo 10, ou do capítulo 9. A pastora Adriana até colocou aqui, deixa eu fixar, para que outras pessoas também fiquem sabendo qual a leitura de hoje, né? Então, o tabernáculo terreno, esse sistema de adoração, era o seguinte. Por que ele estava fazendo essa comparação? Porque muita gente ficou apegado, principalmente os hebreus, que é o alvo dessa carta, né? O alvo primeiro, inicial. Ficaram apegados ao sistema de adoração do templo. Ir ao templo e realizar aquelas cerimônias todas. E ele fala e ele explica qual era o procedimento. O templo era dividido em duas partes. Tinha a primeira parte, né, que era chamado de lugar santo. E nesse lugar santo, os sacerdotes, eles podiam entrar, eles podiam servir o pão da mesa da preposição, eles precisavam acender os candelabros, eles precisavam trocar o querosene, né, ou tipo o óleo da unção para que a lamparina não se apagasse. Isso era um trabalho constante, era um serviço. Inclusive, pessoas haviam sido separadas, levantadas por Deus, ungidas, para realizar esses sacrifícios, né? Esses rituais. Então, os sacerdotes, eles podiam entrar ali naquele ambiente, no primeiro lugar, na primeira parte, que era o lugar santo. A mesa da preposição, tinha antes da cortina, né? Eles poderiam entrar naquele ambiente anterior à cortina. Depois da cortina, onde ficava o altar de ouro e a arca da aliança totalmente revestida de ouro, naquele lugar, somente um sacerdote consagrado, depois de fazer um monte de sacrifícios de purificação por ele mesmo, pelos pecados dele, esse sacerdote, esse sumo sacerdote, poderia entrar apenas uma vez no ano. E ele entrava lá para quê? Para levar o sangue do sacrifício para expiação do pecado durante um ano. Ele entrava naquele lugar com o sangue e aspergia o sangue sobre o altar, né, sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, para dizer ao Senhor, para representar, Deus, aqui está, o sacrifício, esse sangue de animais, o sangue dos bodes, era para que Deus aceitasse aquele povo durante um ano. Ele cobria um pouco aqueles pecados e Deus dizia, olha, já eu vou aceitar o povo durante um ano. E ainda assim, durante todo o ano, todas as vezes que eles cometiam um pecado, que eles erravam, e por a culpa,
para poder aliviar um pouco, eles levavam uma oferenda, aí o sacerdote aceitava um pombo, era um animal, um bode, um cabrito, uma ovelha, como sacerdote, ou como sacrifício para expiar aquela culpa, né? Isso era um ritual que eles faziam durante anos fazendo isso. E ele explica, olha, isso aí está escrito, olha no 10, diz assim, ó, tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então, veja, o sistema de adoração era externo. Esse tipo de adoração que eles faziam, esses rituais, eles não tinham condições de fazer no adorador uma consciência melhor. Não tinha como purificar o adorador. Era um ritual de trazer à memória o quê? Eu pequei, eu errei, eu preciso estar aqui porque eu reconheço que eu pequei, eu preciso trazer um sacrifício. Então ele diz aqui no 9 que era uma ilustração, esse tipo de ritual era uma ilustração que apontava para o tempo presente que nós estamos vivendo hoje, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Quem é que faz isso? Jesus Cristo, que aperfeiçoa o sistema de adoração. Ele aperfeiçoou. Vamos ler então, dar continuidade? Aí aqui no 11 começa, tem um título na minha leitura, diz assim, Cristo é o sacrifício perfeito. Diz assim, vamos ler, Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas e nem faz parte deste mundo criado. Vale ressaltar que quando Deus orientou Moisés a construir o tabernáculo, Deus deu uma visão do tabernáculo celestial, do ambiente do céu, e disse, Moisés, tenha cuidado de fazer tudo quanto eu te mostrei na visão. Então, o que era que Deus estava mostrando? Moisés, aqui no céu é assim, ó. Tá vendo? Tem esse ambiente, tem esse lugar. Eu quero que você construa um tabernáculo assim. E tenha cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei. Mas era baseado no perfeito, no real, né? E ele fez esse lá na terra, lá durante esse período, para que esse povo fizesse esse sistema de adoração. Mas ele apontava para um perfeito. Ele, Cristo, então, entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas e nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Não precisa mais todo ano ficar lembrando aqueles pecados ou indo levar o sangue de Jesus todo ano. Porque o sacrifício que ele fez, a redenção que ele garantiu com o seu sacrifício, foi uma redenção eterna, uma vez só, suficiente, né? Diz assim no 13: Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito. Então veja, se as cinzas, se o sangue do bode e das ovelhas purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, quanto mais o sangue de Jesus pode purificar nossa consciência das obras mortas. É por isso que quando nós nos convertemos em Jesus, a gente deixa as velhas obras, a gente deixa as velhas práticas. Por quê? Porque Cristo tem algo melhor. Então a gente não precisa ficar adorando como a gente adorava, como a vovó nos ensinou, como antigamente a cultura nos ensinou. Quando a gente se converte e aceita Jesus, a gente deixa aquela velha vida e aceita a vida nova que Cristo nos oferece. Não é verdade?
Não vale a pena, não é correto, não é bíblico a gente aceitar Jesus e continuar vivendo no sistema antigo. Então é preciso aceitar o novo de Cristo. Amém, gente? Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa. Enquanto ela ainda estiver viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés pegou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, e os aspergiu com ramos de isopo, e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida disse: Este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios utilizados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão, ou sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que aguardam com grande expectativa. Amém? Então, o que é que nós estamos aprendendo aqui? Quero dar as boas-vindas a vocês. Oi, Débora, seja bem-vinda, Vitória e outras pessoas, que eu acabei nem percebendo que estão aqui. Sejam bem-vindos. Nós estamos aprendendo sobre o sistema de adoração. O escritor aos Hebreus está mostrando o sistema de adoração da antiga aliança e o sistema de adoração agora na nova aliança em Cristo. Ele está explicando que quando Deus pediu para fazer aquele tabernáculo, que tinha aquela separação, que tinha aquele sistema estabelecido de regras e tal, aquilo estava apontando para o verdadeiro sistema que Cristo iria fazer. Ele estava apontando para o tabernáculo celestial. E agora Cristo é aquele que fez o sacrifício perfeito, de modo que Cristo uma vez só. Por que ele falou isso? Porque os hebreus, eles eram tendenciosos a adorar o templo. Vocês se lembram quando Jesus estava aqui, eles estavam dizendo: olha, Senhor, você está vendo esse templo? Olha que coisa linda que é esse templo. Na verdade, eles começaram a mostrar o templo, a construção do templo era uma construção suntuosa, bonita, que eles estavam acostumados a adorar. Inclusive até hoje eles estão lá lamentando porque o templo foi derrubado e eles não têm templo para adorar, porque eles precisavam reconhecer o Senhor Jesus, que veio fazer todas essas coisas. E ele tá mostrando: olha, gente, aquilo que vocês faziam antigamente, hebreus, esse sistema de adoração, essa forma de levar o sangue de animais e de fazer aqueles sacrifícios era uma representação. Era até que chegasse algo melhor. Então, Cristo vem trazendo esse sistema melhor. Ele aperfeiçoou o sistema de adoração. Então, nós hoje, em Cristo Jesus, nós não ficamos apegados ao templo,
Nós sabemos que a cortina do véu, lembra que quando Jesus foi morto na cruz, a cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar, essa cortina foi rasgada de alto a baixo, significando o quê? O caminho foi aberto. O lugar para o acesso ao Santíssimo Lugar, a presença de Deus, foi aberto. Jesus inaugurou um vivo e novo caminho para que todo aquele que crê fosse ao templo e pudesse entrar na presença de Deus e pudesse chegar diante do trono da graça. É por isso que eu e você hoje, na Nova Aliança, cristãos, crentes em Cristo Jesus, verdadeiramente nascidos de novo, a gente já tem acesso ao trono da graça. Nós temos Jesus, que é o nosso mediador, por isso que quando nós vamos ao Senhor, quando nós vamos ao Pai, nós vamos no nome de Jesus. A gente diz: Pai, em nome de Jesus eu venho aqui te agradecer. Pai, em nome de Jesus eu venho aqui te adorar. Porque Jesus disse: tudo que você pedir ao Pai no meu nome, Ele te dará. Porque Ele te conhece agora. Porque você creu em mim, em Jesus. E Ele disse: quando você crê em mim e você vai ao Pai, Ele já te conhece. Por quê? Por causa do sangue de Jesus que agora está sobre nós também. Então, quando você vai orar, você já não pode mais orar a um Deus distante, como se Deus fosse um Deus distante. Não, porque se você crê em Jesus, você está em Jesus. Então agora, esse Deus que antes estava distante, ele agora é o nosso Pai. Então você precisa ir ao Pai. Você não precisa ir ao Deus, Senhor Deus que está entronizado, distante. Não, Ele é o seu Pai. E você agora tem acesso a Ele. Agora, você precisa ir a Ele com reverência, sabendo: Senhor, eu só estou aqui por causa de Jesus. Porque foi Jesus que permitiu eu vir aqui na tua presença por causa do sangue dele. É por isso que a gente diz: Pai, em nome de Jesus, eu venho te adorar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Pai, no nome de Jesus, eu venho te agradecer, eu venho te pedir. Pai, eu venho interceder. Você precisa chegar diante do Pai. Jesus disse: tudo que pedir ao Pai no meu nome. Então você não precisa mais orar a um Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas ele também se tornou o seu Pai. Amém? A paz do Senhor é Anderson. Seja bem-vindo, viu? Ele é o meu afilhado. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. E ele diz: você precisa falar com ele como sendo o seu pai. Por que isso é importante? Porque você precisa entender que agora você é filho. Ele nos aceitou como filho. Então você não precisa orar, sabe aquela oração como se Deus estivesse bem distante? Ei, não precisa ser assim, porque a cortina do véu, da separação que separava o santo do lugar, o santo lugar do santíssimo lugar, essa cortina foi rasgada de alto a baixo. E Jesus abriu o caminho e ele disse: olha, agora quem crê em mim vai ter acesso ao santíssimo lugar, vai ter acesso à presença de Deus. Então eu e você, queridos, hoje vivemos na nova aliança. Se você crê em Jesus, se você é nascido de novo, você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao santíssimo lugar. Você pode ir diante do Senhor, diante do trono dele e falar com ele. Nós temos um mediador, que é Jesus, e esse mediador, a gente lembra dizendo: Pai, em nome de Jesus eu vim aqui te adorar. Pai, em nome de Jesus eu vim aqui te pedir. Ele é o mediador. Não precisa dizer assim: Jesus, fale com Deus, para Deus, ou então pedir a alguém para mediar a sua conversa com Deus, porque o caminho está aberto. Agora você pode ir até Deus. Agora você pode, nesse momento, como? Basta fechar os seus olhos e dizer: Pai. E ele vai dizer: oi, filho, eu estou aqui, estou te ouvindo. E ele reconhece a mim e a você. Ele agora conhece a mim e a você. Sabe por quê? Porque ele olha para mim e para você e ele vê Jesus. Ele olha para mim e para você. Se você creu e aceitou Jesus, ele olha para mim e para você e ele não vê os nossos pecados, ele vê Jesus. Por que Jesus não pagou o preço pelo nosso pecado?
Ele não se sacrificou por nós? Então, quando você aceita Jesus, você se reveste de Jesus, você se reveste do sangue, e agora, por causa do sangue de Jesus, ele pode nos receber na presença dele, como se nós nunca tivéssemos pecado, porque ele decidiu perdoar o meu e o seu pecado. Então, você precisa ter essa consciência. Isso é uma questão de consciência. Você precisa saber o que foi que Jesus fez por mim. Ele perdoou os meus pecados. Então, se eu sou perdoado, eu sou filho. Se eu sou filho, a Bíblia diz, ele me justificou. E ser justificado é dizer, filho, eu te aceito na minha presença como se você nunca tivesse pecado. E aí você pode chegar lá e dizer, pai, eu aceitei Jesus e eu agora sou teu filho. Fala comigo, e você pode falar com o seu pai. E o seu pai vai dizer o que ele quer que você faça. E o seu pai, através da sua palavra, vai dizer como ele espera que eu e você venhamos a proceder. E nós precisamos entender que esta palavra é a água que lava a nossa vida. Mas a Natália, mas eu peco ainda hoje. Ele perdoou os meus pecados, mas eu ainda cometo erros e pecados. Pois é, mas aí... Agora, como você foi aceito por filho, ele vai tratar você como filho. E se você é filho de Deus, você vai ouvir os conselhos do seu pai. Você vai receber as instruções do seu pai. E ele disse lá em Provérbios que todos que ele aceita como filho, ele corrige. E ele corrige como? Através da palavra. E eu me lembro que quando eu me converti, aquela palavra de Provérbios 3, ele disse, filho, não esmoreça quando eu corrigir você, porque eu corrijo todos que eu aceito como filho. E se você não quer correção de Deus, então você não é filho, você é bastardo. Não está escrito assim em Provérbios, gente? Ele disse, olha, eu corrijo todos que eu aceito como filho. Ah, você quer ser filho de Deus? Aceitou Jesus? Pois saiba, Deus vai corrigir você. Porque ele ama a gente. E como ele ama a gente, ele vai corrigir. Para quê? Para que a gente fique bom, para que a gente fique um excelente filho. É por isso que filhos a gente corrige, filhos a gente instrui, filho a gente orienta, não é? Porque a gente quer que o menino fique bem, porque a gente quer que o menino cresça e se torne uma pessoa responsável. E assim Deus faz comigo e com você. Ele aceita a gente como filho e ele disse, olha, tem muita coisa para eu corrigir. Inclusive ele disse, não esmoreça não. Não esmoreça não. Eu lembro que ele falou comigo. Ou seja, Deus estava dizendo, filha, tem muita coisa para corrigir na sua vida, tá bom? Mas fica tranquila, eu estou cuidando de tudo, você não vai se perder. Não esmoreça, não desista. Porque às vezes a gente pensa assim, ai, é tanta coisa para corrigir. Ai, de novo, eu errei de novo. E Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Sabe, Deus tem a vida inteira. Não sei, até 70, 80, 90 anos, depende de quantos anos você vai viver. Mas nós temos esse tempo todo que Deus quer corrigir a gente, para que a gente fique pronto para entrar na presença dele. Para entrar na presença dele, não, porque nós já estamos na presença para poder herdar, acessar tudo que ele tem para nós. Não é isso que Hebreus está nos chamando? Ele está nos chamando para a gente permanecer, para a gente continuar, porque Cristo, quando voltar, o que foi que ele disse, gente? Ó, ele voltará, tá vendo aqui no 28? Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados mais, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Você está aguardando o Senhor Jesus com expectativa? Pois ele vai voltar, mas ele não vai voltar como o cordeiro. Ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. O leão que vai reinar. E ele vai trazer a salvação para quem acreditou e permaneceu firme. Amém, gente? Ele vai voltar como aquele que vai governar sobre todas as coisas. Que vai estabelecer o seu trono poderoso, glorioso, né? Então, nós precisamos estar com essa consciência. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à sua palavra. Eu sou filho, então eu sou corrigido, sou orientado, sou instruído. E eu preciso ficar pronto, porque quando ele voltar, ele não quer mais encontrar pessoas no pecado. Se a gente estiver no pecado, quando ele voltar, sabe o que acontece? A gente não vai poder ir com ele. Então, queridos, o que Deus está fazendo com a gente agora? Lavando a gente pela sua palavra.
Todas as cartas, se você prestar atenção, todas as cartas que nós estamos lendo é dizendo: ei, se você foi salvo, se você aceitou Jesus, permanece, aceita a correção, obedece, fica firme, continua aí, que Deus está cuidando de você. Porque um dia ele vai voltar e ele vai levar todos aqueles que não têm mais pecado, que permaneceram firmes, se lavando com a água todos os cultos, todos os dias, lendo a Bíblia e deixando a palavra tratar com a gente, deixando a palavra. Queridos, se a palavra, que é Jesus, se a palavra de Deus que a gente lê e ela confronta a gente e a gente não muda, o que é que vai restar pra gente? Não tem outra coisa para fazer. Porque é o Espírito Santo falando comigo e com você. Aceita a palavra, se endireite, corrija, porque Jesus está voltando e ele não pode encontrar pecados na minha e na sua vida. Amém? Porque ele vai trazer a salvação para todos que o aguardam. Você percebe que a gente aceitou a salvação, mas ela precisa ser completada? É por isso que a gente pode sim perder a salvação. A gente pode sim perder a salvação se a gente deliberadamente não quiser ouvir. Hebreus fala muito, diz assim, gente, quem desobedeceu à lei não ficou sem a punição. Deus quis levar o povo para Canaã, mas o povo não obedeceu, ficou morto no deserto. Mas Deus quer levar eu e você para Canaã celestial. Agora, se nós não permanecermos, se nós não crermos e não continuarmos aqui, o que garante para mim e para você que nós vamos? Ah, não, eu tô salvo, Deus. Se você não abandonar a vida de pecado, se a gente continuar fazendo todas as coisas que a gente fazia antigamente, gente, isso vai trazer prejuízo. Amém? O escritor aos Hebreus, ele fala isso nos primeiros capítulos, né? Vocês lembram que nós estamos lendo? E ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Então, tenha expectativa na volta de Jesus. Amém, gente? Com grande expectativa. O pastor Adriano está frisando. Quem espera com grande expectativa. O que é a grande expectativa? Senhor Jesus, eu estou te aguardando. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero me melhorar. Eu quero esperar o dia que o Senhor voltar. Eu quero estar pronto. Eu quero estar melhor. Eu quero estar andando em amor. Eu quero estar andando no Espírito, na alegria, na paz, na tranquilidade, na fidelidade, no domínio próprio. Eu quero estar bom nessas coisas para que o Senhor possa me levar. Eu quero receber a minha salvação. Eu quero completar a minha salvação. E nós vamos completar. Amém, irmãos? Nós vamos completar a nossa salvação. E nós vamos reinar com Ele para sempre. Porque é isso que Ele deseja. Então vamos permanecer firmes. Amém, irmãos? Receba do Senhor hoje, nessa manhã, o refrigério, a paz que o Senhor dá. Submeta-se a essa palavra. Submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Ele fala comigo e com você das áreas que nós precisamos mudar. Mude enquanto é tempo. Se submeta. Deixa o Senhor tratar você. Deixa o Senhor corrigir você. E o Senhor vai fazer com que nós estejamos prontos para a presença gloriosa. No dia que Ele voltar, nós estaremos com Ele, para reinar juntamente com Ele. Eu creio assim, irmãos. Então vamos ficar firmes nesta manhã, nessa segunda-feira. Aquilo que a gente ouviu na pregação no domingo, no culto, é para a gente viver hoje, é para a gente praticar hoje, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E assim, todos os dias, nós vamos avançando. Avançando. Pastor Adriano está dizendo assim, a salvação precisa ser guardada, preservada e desenvolvida. Isso mesmo, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus e precisamos desenvolvê-la. Ele disse, olha, você achou o caminho. Fica no caminho e vamos andando comigo no caminho, porque eu vou desenvolvendo você. Lembra de Pedro que ele disse, Pedro, vem comigo que eu vou fazer de você um pescador de homens? Então Jesus, ele transforma a gente, ele torna a gente, né, essa pessoa melhor. Quando a gente acha Jesus e fica com Jesus, ele vai transformando as áreas da nossa vida, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai dizendo, olha filho, não combina mais, olha, isso não é mais para você, essa forma antiga que você vivia não é mais assim, agora você precisa mudar, você precisa transformar isso aqui, você precisa deixar aquilo, você precisa fazer assim que é novo.
E assim ele vai moldando o nosso caráter, ele vai desenvolvendo a nossa salvação. E é poderoso porque ele não desiste da gente. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Agora, ele deixa você sair se você quiser, né? Ele não prende ninguém nele. Ele disse, olha, eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, vocês são livres para ficar comigo ou não. Ele não prende a gente. E eu acho isso poderoso, gente. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente precisa ficar com Jesus porque a gente entende, aqui é o melhor lugar para mim, eu quero ficar com Jesus. Embora eu seja livre para ir para o mundo de novo, mas eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro porque aqui é o melhor lugar. Ele não prende a gente. Não é, irmãos? Não é maravilhoso? Então fique firme em Jesus. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para receber o prêmio da soberana vocação. Nós estamos caminhando para completar a nossa salvação. Então vamos desenvolver a nossa salvação todos os dias. Todos os dias. Amém? Amanhã nós estaremos aqui lendo, olha, o capítulo 10. Meu Deus do céu, vai falar sobre a definição, vai dar algumas coisas muito importantes que nós precisamos estar juntos. Amanhã eu vejo vocês, no nome de Jesus, tá bom? Amanhã a gente se encontra de manhã. Hoje eu não consegui entrar mais cedo, mas ontem tive uma agenda bem cheia, ontem à noite. Fui dormir muito tarde. Aí não consegui acordar mais cedo, mas amanhã nós estaremos juntos cedo, tá bom? Pra gente dar continuidade ao capítulo 10 e a gente aprender. Então venha comigo, a gente vai crescendo juntos até o céu. Amo vocês e nós estamos nos melhorando a cada dia de acordo com a vontade de Deus. Beijo no coração de vocês. Vitória, um beijo. Débora, um beijo. Que você tenha um excelente dia. Anderson, fica firme no caminho, né? Que nós estamos caminhando com Jesus. Ele está conosco. Ele está conosco. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O resto ele faz. Fica firme que ele está trabalhando. Ele está cuidando de nós. Tchau, tchau, gente. Vejo vocês amanhã. Amo vocês em Cristo Jesus. E vamos viver esse amor. Amém? Tchau, tchau.